Eu acho que talvez mais do que colaborar com as outras investigações, a missão dessa CPMI seja explorar territórios que ainda não foram vasculhados pelas outras investigações, por motivos que não me cabe elaborar agora. Essa CPMI, a intenção dela é que ela fosse um instrumento de busca pela verdade. Todo mundo deveria se interessar pela verdade, mas o governo, inicialmente, era contra essa CPMI. Ora, o governo deveria ser o maior interessado em esclarecer os detalhes do que ocorreu em 8 de janeiro. Se a CPMI encontrasse a verdade e comprovasse a versão oficial, isso seria muito ruim para os adversários do governo. Então, seria muito bom para o governo. Se o governo era contra a CPMI e agora pede aos seus aliados que atrapalhem os trabalhos da CPMI, é porque o governo tem medo que a CPMI encontre alguma coisa que o prejudique. Trata-se da lógica mais elementar. É facílimo chegar a essa conclusão. Mas o que poderia ser encontrado pela CPMI que prejudicaria o governo? Meu querido espectador, coloque a sua imaginação para funcionar. Uma coisa é certa, a verdade um dia aparecerá. Da mesma forma como apareceram os vídeos do GSI. Estamos na era da informação. Cada vez mais é verdade o que disse o presidente americano Abraham Lincoln. Você pode enganar todas as pessoas por algum tempo. Você pode enganar algumas pessoas o tempo inteiro, mas você não vai conseguir enganar todo mundo todo o tempo. A questão é, nós estamos vivendo mais um episódio que comprova que nós não temos democracia nesse país. Não temos. Não há. Imaginem os senhores, prestem bastante atenção, porque eu não quero ser mal interpretado. Pois bem, comissão mista. Mista porque tem presunto e queijo, não, porque tem deputado e senador. Se fosse só deputado, não era mista, só senador, não. É misto, tem os dois. Comissão mista parlamentar, ou seja, uma mistura de deputados e senadores, as duas casas parlamentares de inquérito. Inquérito é investigação. Então, essa comissão mista parlamentar, para que serve isso? Isso serve para investigar, é uma comissão para inquérito. Pois bem, essa comissão é instalada, as pessoas trabalham, nós, pagadores de impostos, pagamos por este serviço. Nós, brasileiros, que pagamos os nossos impostos de forma direta, indireta, de forma dupla, de forma justa, de forma injusta, estamos pagando para que o parlamento investigue. Ok. A Elisiane Grama, e desculpe, eu só posso chamá-la de Grama, ela já começou muito mal, dizendo que não vai investigar teses, suposições, não vai investigar teorias, ela só vai lidar com fatos concretos. Ora, se os fatos são concretos, não precisa investigar mais porcaria nenhuma. A investigação é justamente para elucidar teorias, suspeitas, suposições, falar com todos. Imaginem, senhores e senhoras e senhoritas, que no curso da investigação do caso do casal Richthofen, o delegado decidisse não ouvir a Suzane. Imaginem os senhores que, se no caso da menina Isabela Nardoni, o delegado resolvesse não ouvir o pai, porque ele é o pai, ele não pode ter feito nada. Imaginem, senhores, se um relator e um presidente de uma investigação começa a se dar ao luxo de não conversar com pessoas essenciais à elucidação de fatos que estão sendo investigados. Para que serve a investigação? Para nada. Então é melhor que não haja investigação.
Porque havendo nós vamos ter uma farsa que sempre vai acabar em tragédia. A tragédia daquele que, de antemão, já é posto como culpado pela autoridade que, ao invés de investigar, somente usa o recurso de toda a sociedade e do próprio investigado para formatar uma tese de culpa absoluta daquele que ele tem como inimigo. E é isso que nós vimos neste dia. A base blindou todo mundo que trabalha para este governo, para o governo Luiz Inácio Lula da Silva, e fez um chamado geral de todos aqueles que já não ocupavam nenhum cargo importante em Brasília, porque Bolsonaro já não era mais presidente. Ora, por conta da minuta, vamos ouvir Anderson Torres? Talvez, por conta de Anderson Torres ser o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal no dia dos acontecimentos bárbaros do 8 de janeiro, vamos ouvir, claro. Ele era secretário de Segurança Pública, tem que ser ouvido, mas tem que ser ouvido principalmente o delegado da Polícia Federal, que levou a cabo as investigações, mandou terminar um relatório que pedia a denúncia de 1.390 brasileiros, sem ter olhado todas as provas do conjunto probatório, como aquele vídeo que nós só tomamos conhecimento porque foi vazado. É uma vergonha, um desalento, é uma injeção de desânimo e uma bandeira vermelha, de medo, o que nós vimos hoje nesta CPMI. Não chamar pessoas que são vitais para o esclarecimento de tudo aquilo que o povo brasileiro está imaginando sobre o dia 8 de janeiro, não falar com um delegado da Polícia Federal, com um ministro-chefe da Polícia Federal, que é o ministro da Justiça e da Segurança Pública, ora, ele precisa ser ouvido, depois dos seus subordinados, mas ele precisa ser ouvido. Esse sinal é um sinal de que, de antemão, vocês perderam. De antemão, está instaurada a palhaçada. De antemão, nós já mostramos, oposição, que vocês não valem nada, porque sequer o ministro-chefe do GSI, que falsificou, adulterou documentos, cometeu tantos crimes quanto cometeu Mauro Cid no caso da carteira de vacinação, nem ele nós vamos chamar. E aí, vocês vão fazer o quê? Quem manda aqui somos nós. E isso me preocupa, isso ergue uma bandeira de medo, porque eu fico me perguntando, será que este golpe contra a democracia, este golpe contra o Estado Democrático de Direito, ele não está acontecendo agora, ele está acontecendo agora. No instante em que eu tenho 1.390 brasileiros que foram presos e não tiveram direito à audiência de custódia nas 24 horas após o recolhimento, e nesta audiência já tiveram a decisão pela continuidade da privação da liberdade mediante prisão preventiva ou relaxamento e liberação, a partir do momento que eu tenho 1.390 brasileiros denunciados de maneira coletiva, sem individuação de condutas, a partir do momento que 1.390 brasileiros estão sendo julgados pela Corte Máxima do Judiciário Brasileiro, ao invés de estarem sendo processados para serem julgados nas varas federais do Distrito Federal, porque não há nenhuma autoridade com foro especial por prerrogativa de função ali. A partir do momento em que a esses 1.390 brasileiros é negado o direito ao habeas corpus, porque a súmula 136 do STF diz: não se concederá habeas corpus por pedido de prisão dado por ministro do Supremo. A partir do momento em que 1.390 brasileiros não têm direito ao duplo grau de jurisdição, eu pergunto, haverá democracia? Haverá democracia quando os próprios parlamentares dizem: a comissão é de inquérito, mas eu não vou inquirir porcaria nenhuma. Nós temos democracia no Brasil? Nós temos homens e mulheres que representam, que fazem valer o seu voto? Vale a pena acreditar no Brasil?